Doutor E Guilherme, seja aí, bem-vindo. boa Tudo bem? noite. Boa noite. Eu queria dizer que a partir do momento que eu conheci seu perfil no Instagram, no YouTube, virei seu fã, viu? Já fiz várias coisas que você recomenda lá, para dor do ciático, aquela coisa da síndrome do piriforme, aprendi lá com você também. E tô assim achando fantástico você ter topado falar pra gente aqui. Antes de começar a falar mesmo, de verdade, sobre o conteúdo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho. Eu já dei uma olhada no site aqui, já vi o MTP para Coluna, que é um programa que você tem também. Tô curioso para saber o que é. Fala um pouquinho do seu trabalho, Aham. por favor. Bom, beleza, Daniel, obrigado. Boa noite pro pessoal aí. Eu fiquei feliz aí. Eu parei um pouco de fazer live porque o YouTube me suga bastante. Eu virei Aham. hoje um produtor de conteúdo com o propósito de realmente ajudar as pessoas. E quando eu comecei a fazer esse canal no YouTube, eu falei, eu preciso ensinar as pessoas com dicas simples, de uma forma mais leiga, que as pessoas consigam entender, porque a minha comunicação sempre foi bem direta, não é abdução de perna, é abrir a perna, porque assim eu acho que tanto Pronto. os profissionais da saúde e os profissionais vão entender, e as pessoas leigas precisam de uma linguagem direta e objetiva. Então, é isso que eu queria falar, que meu propósito é realmente ajudar as pessoas com esse conhecimento que eu inventei de fazer esse canal aí, acabou tomando uma proporção que eu não esperava. E eu fiquei bastante feliz aí com os resultados. Depois da pandemia aí, todo mundo está desesperado em fazer live, recorrer a recursos da internet. E eu já venho fazendo isso há 3 anos. Eu nem tinha Instagram. Eu fiz 4, 5 lives só. Eu não tô, é a primeira live que eu faço em dupla, assim. Então, eu não tenho muito afinidade com essa ferramenta ainda. Mas eu estou Entendi. aqui para ajudar o pessoal a dar uma orientação, né, referente a esse tema principal que é queixa na região da coluna. Então, um pouco do Aham. meu trabalho, eu gostaria de falar que eu sou fisioterapeuta primeiramente, mas está enraizado lá na minha família toda é da área da educação física. O meu pai é professor do estado durante 25 anos, meu pai deu aula escolar em várias gerações aí e ficou enraizado. Meu irmão também é da área de educação física e eu, para ser um pouquinho diferente, eu falei, eu preciso fazer um curso diferente porque todo mundo da área. E daí eu acabei partindo na época do Ronaldinho ainda, estava famoso a parte de fisioterapia, eu falei, eu vou Sim. fazer fisioterapia, porque eu já tive problema com 3 cirurgias, defeito de fábrica, né? E aí eu Aham. fiz essa cirurgia de correção, e aí eu comecei a gostar da fisioterapia, mas ficou enraizado ali a questão da educação física, e no terceiro ano de faculdade eu falei, eu preciso fazer o que está enraizado ali, que era a educação física, porque tinha tudo a ver. Eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei muito. E aí eu vou dar um relato aí que serve para o pessoal que está iniciando, que quer fazer esse trabalho de orientação, as lesões que ocorrem no próprio percurso, né? Eu já passei por lesões de estresse, de prática de atividade física, né? O excesso, esse Sim. volume de atividades, e isso pode ser até curto prazo. Você tem um estresse ósseo ali, eu tive uma fratura óssea no quinto Nossa. metatarso, e aí eu tive que ficar afastado, justamente por Metatarso é no pé. eu jogava tênis, jogava vôlei, queria fazer tudo ao mesmo tempo, nadava ainda, então eu sempre gostei muito de atividade física. E daí a fisioterapia me trouxe uma base para entender que é melhor a gente se conscientizar, é muito mais barato a gente fazer uma prevenção do que fazer o próprio tratamento, porque é caro se precisar se Fantástico. afastar e você muitas vezes precisa pegar testado e você não tem o sustento ali. Muitas pessoas que estão entrando nesse ramo, ainda mais professor da área de educação física, que depende do sustento ali do presencial, né? Muitos não são
registrados, dependem da hora de trabalho. Então, eu não sei como é que é a realidade do seu público, como que... É essa mesmo. Essas pessoas... Essa então, mesmo. eu sou personal também. Eu gosto de estar em atendimento. Eu até cheguei, hoje em dia, atender na academia. Então, a rotina do professor de educação física, ela é desgastante. E eu tive colegas de profissão que tiveram problemas com volume de atividades. Então, eu vou falar bastante sobre o que precisa ser feito para as pessoas que estão iniciando, até mesmo para orientar os seus alunos. Isso, maravilha. Porque precisa vir da base ali, da educação do próprio profissional que vai orientar o seu aluno. Porque é diferente entre você ter um hobby e ter um trabalho. Então eu vejo muito nas atividades físicas, no modo geral, o pessoal está exagerando. Virou moda algumas questões, corrida. A bike agora está em alta, que eu acredito porque se popularizou porque não tem contato físico. E é uma... Aqui em Londrina, na minha cidade, eu até saí de bike semana passada e eu me assustei com a falta de ciclovias. Não tem na minha cidade. E esse trabalho que você faz é bem legal de ensinar, o seu conhecimento, de transmitir como que você vai ensinar outras pessoas, ensinar outras pessoas a andar de bicicleta, é isso? Isso mesmo. Eu tenho, na verdade, 2 trabalhos. Eu tenho uma escola de bicicleta em Salvador, onde eu atuo como instrutor mesmo para o cliente final. Eu ensino ao aluno que está querendo aprender a pedalar. Mas eu estou com outro projeto que surgiu justamente por causa da pandemia, que a partir do momento que eu vi tanta gente desempregada, eu disse, não, eu vou tentar encontrar uma fonte de renda para essa galera. E aí hoje eu estou ensinando as pessoas o meu ofício. Então são 2 tipos de aluno que eu tenho. E hoje eu lhe convidei para falar especificamente para esse segundo tipo de aluno, aquela pessoa que gosta da bicicleta, mas que de repente não está acostumado com essa carga de trabalho e ela quer essa carga de trabalho porque ela precisa do dinheiro, mas ela não pode também se jogar de qualquer jeito, que ela vai se machucar. Então quais são os cuidados que ela precisa tomar, né, para não entrar nessa aí, de ter uma fratura, ter uma lesão. Então é isso. Tá, então o que a gente precisa se preocupar? Quando eu falo de lesão no trabalho, quais são as principais incidências e os fatores de risco? A gente tem que mensurar isso, porque quando é atividade física, que nem eu falei, é hobby, e outro é trabalho. Então, querendo ou não, você vai precisar... Qual que é o tempo de permanência, muitas vezes, que você vai ficar naquela mesma posição, que eu acredito que vai oscilar muito. Que nem eu falei da experiência que eu tive com colegas, eles davam aula de combat, aqueles circuit body combat, body pump. Então, assim, a gente via que a incidência de lesões, até mesmo a aula de spinning, é um volume de atividades, eu acredito que não é tanto esse volume de aula, de sala, igual a esse trabalho que você faz. Eu acredito Deixa eu lhe falar um pouquinho. A minha necessidade aqui maior é com a questão da resistência, porque é um trabalho de longa duração. A gente não tem muito esforço físico no sentido assim de carregar peso, mas eu passo muito tempo na rua, muitas vezes pedalando, ou a pior parte do trabalho, para a minha coluna, por exemplo, é quando eu estou dando aula para uma criança, porque o que é que acontece? Eu, adulto, preciso ficar em pé ao lado de uma criança e eu me curvo para segurar ela. Então é a aula que mais requer esforço, mas não é um esforço assim, não é força que eu faço, é uma posição que não é favorável, que eu fico ali durante um tempo, e aí acontece aquilo que são 2 coisas. Uma, assim, eu me empolgo vendo a felicidade daquela criança ou daquele adulto, e eu quero dar tudo de mim para que ele consiga pedalar, então eu não estou nem preocupado com os sintomas que meu corpo está apresentando, os sinais que meu corpo está dando, de cansaço, de dor, eu ignoro. E quando o aluno se desequilibra que vai cair, eu corro para segurar. Às vezes eu preciso fazer um zigue-zague para pegar ele. E naquele momento ali, às vezes é o joelho que eu forço. Então essa é a atividade. Eu acordo normalmente 5 da manhã, pego 2, 3 alunos de manhã, almoço, pego mais uns 2 ou 3 de tarde. Às vezes, 1 ou 2 vezes por semana, tem treino à noite também. E vou dormir lá para as 10, 11 horas para começar tudo de novo. Tanto que eu reservo um dia na semana para ficar totalmente off, porque senão eu não aguento. Então a rotina é pesada. Mas não é uma rotina assim de força, nem eu fico parado na mesma posição muito tempo. É mais uma questão de resistência.
Uma vez por mês, normalmente, eu faço um treino longo, que eu saio para pedalar às 5 da manhã, eu só volto de noite. A gente vai, pega a estrada, faz 100 quilômetros com os alunos, e ali a gente para, almoça, mas é um tempo de permanência muito grande, no sol. Então essa é a realidade do instrutor de bicicleta. Tá, eu vou falar o que eu vivenciei e o que isso transmite para vocês, tá? Isso, na minha época de estágio, tinha uma senhora que ela estava no asilo, e essa senhora, ela foi tirada da maca, e aí ela se jogou para trás, porque ela não queria, ela estava com escara, e aí eu fui segurar ela. Do jeito que Uhum. eu segurei, eu falei, eu sempre falo isso brincando, mas eu falo, devia ter deixado a véia cair no chão, né? Falei, eu falo de Coitada. brincadeira, mas eu segurei ela. É igual uma Uhum. criança. Você não vai deixar a criança Uhum. cair, você está guiando Isso. para que você controle o movimento. Muito disso tem os movimentos involuntários, que não é previsível. Isso, Então, exatamente. você tem aquela situação que você precisa agir imediatamente. Isso que aconteceu comigo. Eu precisei segurar ela e aí, junto com isso, eu travei as costas. Aí, o que Entendi. aconteceu? Deslocou uma vértebra, eu tive uma espondilolistese, deslocamento. Nossa. Eu fiquei 15 dias afastado. E aí, isso me impossibilitou do quê? De estudar, de trabalhar. O que estava na época mais importante, que era a questão do meu estágio. E Aham. isso reflete também para o trabalho. Por isso que eu falo assim, é doença ocupacional. Então, assim, a gente tem que ver se tem nexo causal. O que é nexo causal? Se o trabalho é o causador do problema. E a gente sabe que tem Aham. várias situações que tem risco. Quais são os riscos? Movimentos ali involuntários, o volume. Então, vamos falar quais são as causas para a gente direcionar bem, para vocês entenderem quais são os cuidados que vocês precisam ter. Quais são os principais? Movimentos repetitivos. Tem como tirar? Não Não, tem, né? não tem. Então, a gente Agora, tem. não é tão repetitivo porque cada aula é uma aula diferente, a gente não faz sempre a mesma coisa. E a cada momento da aula a gente está mudando. A gente não tem muito esse problema do movimento repetitivo, não. E quando a gente está pedalando, a gente está na isometria, a gente está tranquilo em relação a isso. Tá, mas assim, você tem um ciclo, sempre a mesma direção de movimento. Vamos dizer, Verdade. você tem aquela constância de utilizar os mesmos grupos musculares para Tem razão. o mesmo sentido. E isso É se verdade. torna um ciclo vicioso para alguns Aham. músculos. E aí eu vou falar o que isso vai desencadeando em Aham. relação ao desequilíbrio pélvico, tá? Que daí a gente entra nos pontos mais interessantes que servem para o pessoal que é mais da área, que eu acredito que é o público maior que está acompanhando, que acompanha seu trabalho, que você quer orientar, até mesmo serve para consumidor final, pessoas que querem praticar atividade física. E eu vejo que Aham. um dos principais problemas mesmo é o volume. O volume, Sim. eu acho que assim, de ambas as partes, para os amadores. Profissional, a gente já diz que quando é profissional, a gente sabe que vai ter lesão, que é alto nível, performance, é outra pegada. Então, Já é assim, tem que esperado. pensar assim, é lazer amador, vamos dizer que entre amador o prazer de você fazer uma atividade física, a gente está corpo quente. E ainda a gente tem que ver atividade física para o consumidor final, para orientar o seu aluno, para que ele também não chegue ao extremo de fazer loucura e de se machucar, porque você perde o aluno. Vamos dizer, você vai Aham. orientar, você tem que orientar o melhor possível, porque se a gente faz um bom trabalho, as pessoas começam a disseminar essa corrente do bem em relação à orientação profissional. Eu acho que o papel do profissional é orientar muito bem o seu cliente para que ele não se machuque. E até mesmo o cuidado que ele tem com ele. Então a gente vê assim, eu vejo que é muito comum, corredor. O cara corre, tem um volume de corrida. Só que qual que é a preparação que ele faz para ele conseguir correr? Qual que é a preparação que o professor faz para ele ficar em cima da bike? Qual é o cuidado que ele tem para ele não se machucar? E isso serve para o aluno também. Ele faz um cuidado preventivo. Por isso que eu sempre gosto de abordar assim, o que você faz antes do seu trabalho, o que você faz durante e o que você faz após. Então eu vou tentar dividir isso, o que vocês precisam fazer no início, um aquecimento, um trabalho de mobilidade, vou tentar dividir nesses aspectos aí, tá? Para a gente tentar Maravilha. entender todo esse conjunto, eu dividi por uns tópicos aqui, preparei um negócio bem legal aí para a gente ir batendo um papo, beleza? E aí,
nos tópicos de movimento repetitivo tem essa predominância dos músculos que vão se encurtando. Tem alguns grupos musculares que vão encurtar, tá? E daí eu vou citar em nomes que vocês precisam tomar mais cuidado com esses grupos musculares especificamente, tá? Que daí vai dar um desequilíbrio pélvico. Quando a gente tem a predominância, querendo ou não, a gente tem mais força de um lado em relação ao outro. E querendo ou não, a sua perna de apoio, se você for chutar uma bola, você vai chutar mais com um lado. Você tem mais facilidade de um dos lados. E esse desequilíbrio, ninguém é simétrico. Todos nós somos assimétricos, mas a partir do momento que a gente começa a ter desequilíbrio, quando junta os fatores de risco, que é movimento repetitivo, postura inadequada e falta de tempo para as estruturas se recuperarem, a gente começa a ter a somatória de fatores que vai determinar se você vai ter lesão ou não. Então, a gente tem que ver qual que é. E aí, esses cuidados que eu falei, as pessoas não têm esses cuidados básicos. Movimento repetitivo não tem como tirar. Mas como que a gente vai minimizar isso? A gente tem que ter tempo para as estruturas se recuperar. Você já faz uma delas, que é quebrar no meio da semana. E isso é importante colocar na cabeça dos professores, que você tem que ter uma pausa, tá, para o seu corpo se recuperar. E mesma coisa serve para o aluno. Não adianta ele querer fazer exercício todo dia, que ele vai se machucar. Nem tudo que é de mais ou de menos faz bem. A gente tem que buscar esse equilíbrio entre força, mobilidade, estabilidade. Então, eu estou falando primeiramente do movimento repetitivo. Não tem como tirar, mas tem como minimizar. Quebrando o ciclo. O ciclo durante o trabalho. O que você faz antes do trabalho para você se preparar para aquela atividade? Você faz um aquecimento? Que tipo de aquecimento que você orienta que o seu aluno faça? Eu faço o seguinte, eu já saio de casa pedalando, vou no ritmo tranquilo, até chegar ao local que eu vou dar aula, são uns 12 quilômetros mais ou menos. Então, isso é uma vantagem, eu já chego lá aquecido e a bicicleta ajuda muito nisso. Mas é uma coisa que realmente cada instrutor ele tem que ter essa consciência, porque eu não posso mandar ele sair de casa pedalando para a praça. Se ele quiser botar a bicicleta no carro e ele vai. Só que eu me sinto muito mal quando eu faço isso. Quando eu boto a bicicleta no carro, vou até a praça e vou dar aula, eu não faço. A primeira aula não é legal, eu me sinto mal, dói. Então acho que essa ida pedalando é muito legal. Tá, mas ainda eu acho que é insuficiente, porque, por exemplo, jogador de tênis, eu jogo tênis às vezes, tá? Isso é quando eu jogo aqui. Hoje a minha esposa saiu com meus filhos para eu conseguir fazer a live aqui hoje, porque eu tenho dois pequenos, depois que eles nasceram eu não consegui mais jogar tênis, mas o aquecimento é o quê? Bater bola com o professor. Mas assim, você está fazendo o mesmo movimento que você vai fazer o dia inteiro, tipo, na aula inteira. Então, por que você não faz um aquecimento, preparando os movimentos opostos, ou fazendo uma lubrificação articular? Então, assim, quando eu falo do aspecto do trabalho, você tem que preparar os músculos, não só com o movimento simulando o gesto esportivo. Eu sei que esse pré-aquecimento já faz parte do processo. Mas... Doutor Guilherme, eu entendi o que você falou, mas eu vou fazer um esclarecimento. Você tem toda a razão. Mas assim, eu saí pedalando de casa até a praça, quando eu chego lá eu desço da bicicleta e vou fazer um movimento diferente. Eu fico em pé e aí eu vou dar aula ao aluno segurando ele na bicicleta. Então é um pouco diferente, não é exatamente a mesma coisa, tá? Mas não tiro sua razão não. A gente tem que fazer alguma outra coisa mais legal do que isso. Tá, e você ficou o padrão predominante de flexão, e daí a gente vai falar de postura. A postura, em muitas situações, assim... É uma questão mais técnica aí de vocês, de orientação à altura do cilindro, não vamos entrar nessas questões, tá? Mas a postura, querendo ou não, do ser humano moderno, eu digo assim, computador, celular, a gente está tudo em ciclo vicioso. E a bike, querendo ou não, ela te fecha também para frente. E aí, o que acontece com o grupo muscular flexor de quadril? Ele está em padrão de encurtamento. O flexor de quadril na frente, aqui o ilipsoide, na frente, você vai ter essa retração. E daí você vai tendo um achatamento, diminuição do espaço entre as vértebras, começa a ter diminuição da irrigação desta região. E começa a desidratar os discos. Essa desidratação, ela vai ocorrendo ao longo dos anos. Porque se a gente for medir a nossa estatura de manhã e à tarde, já vai dar diferença. Porque a ação da gravidade não tem como tirar. É isso que eu falo, sempre vai existir.
e aí tem a tecnologia junto. O trabalho vai agravando a curto prazo, depois vai longo prazo. Se você acumular, lembra que dos fatores de risco, a gente não tem como tirar o movimento repetitivo, querendo ou não, é um Certo. movimento repetitivo. A gente consegue tirar o Aham. quê? Postura inadequada, a gente consegue dar uma melhorada, você começar a compensar, ensinar o seu aluno como é que você fica com a postura mais, principalmente com a torácica. A torácica, geralmente, a gente fica arqueadinho com os ombros fechados. Isso. Então, assim, eu Verdade. acho que é um processo pedagógico muito importante para o ensinamento desses alunos e também o professor tem que ser bom exemplo. Eu acho assim, se você não tiver o cuidado para que você não se machuque, você tem que ter o mesmo cuidado. Eu acho que tem que ser bom exemplo. Se você não souber andar de bicicleta, não adianta você querer ensinar o outro a andar de bicicleta. Eu acho que começa por aí. Tinha um professor na faculdade de educação física e ele falou: não precisa saber nadar para você ensinar. Eu não concordava muito, mas assim, se ele souber o processo pedagógico, mas se o cara estiver afogando lá, quem vai salvar ele? E é a mesma coisa da bike. Bem pensado. Então, Aham. assim, eu não concordei. Meu pai era professor de natação. Então, assim, eu vivenciei isso tudo. Então, a gente tem que pensar assim, o que eu vou fazer para prevenir? Então, a gente entrou no aspecto de aquecimento, tá? Você falou do Certo. aspecto, subiu na bike, fez um pré-aquecimento simulando o gesto ali esportivo. Daí você vai ficar em pé, vai se locomover, depois você vai entrar para as atividades de volume. Quanto que é a Uhum. frequência desse volume? Eu vejo que as pessoas que estão aí na pegada da bike é que vocês estão num processo de aprendizado. Mas você Sim. vai, muitas vezes, vai ter uma vez na semana que você vai andar 100 quilômetros. Tem uma vez por mês, normalmente, eu faço um Uma treino vez. longo de 80, 100 quilômetros. Mas é normal que durante um dia eu faça aulas variadas. Muitas vezes eu vou pegar um dia típico aqui, uma terça-feira que eu tenho treino no clube à noite. Eu vou de manhã para a praça e aí eu começo a pegar os alunos que pode ser criança ou adulto. O adulto força menos, criança força mais. Eu ensino essa pessoa a pedalar. Só que aí pode aparecer lá durante o dia um aluno que já sabe pedalar e eu vou dar uma voltinha com ele. Essas aulas são curtas. A gente não vai muito longe, é 50 minutos de aula, mas eu vou ensinar ele a subir ladeira. Se eu estou ensinando o cara a subir a ladeira, eu subo a ladeira com ele, eu vou do lado, orientando. Então, se ele tem que subir 10 vezes, eu subo 10 vezes. Aí depois eu volto, almoço, à tarde eu continuo, e à noite eu tenho um treino do clube de mais ou menos uns 20 quilômetros. Aí eu vou dormir e acordo no dia seguinte. Essa é a minha rotina diária, normalmente. Varia um Então pouco para mais ou para menos. tem uma alternância postural aí, se você Tem, pedalar e ficar em pé. Beleza, isso já é um ponto tem, positivo. tem. Mas e qual que é, vamos dizer assim, tem uma incidência das pessoas que o principal queixo que eu acredito que é dor lombar, em Sim, todos os casos, não só para bike, mas a incidência de dores lombares é muito alta, até mesmo o MTP que eu criei em cima da coluna, mas eu falo sobre a mobilidade, estabilidade, equilíbrio, o fortalecimento. Então, assim, o que precisa ser feito para você ter o fator de proteção para você, como profissional? O que você precisa fazer para evitar que você não tenha essa dor nas costas? Você O que primeiro eu precisa. costumo, o que eu costumo fazer é quando eu termino o dia antes de dormir, eu faço um alongamento em casa, focado na lombar, mas eu tenho que dizer que eu não sou profissional, então eu faço o que me ensinaram, funciona bem. Quando eu acordo de manhã, normalmente eu faço o alongamento de manhã também, mas já me disseram que eu não deveria fazer, eu tenho essa dúvida. Eu normalmente faço quando eu acordo e antes de dormir. Se eu não fizer isso, é dor na certa. É dor na Não, lombar na eu não certa. vejo problema de você. O ser humano se aprendeu a se alongar com os animais. O gato, o cachorro, tem um Ah, cachorro aqui. Acordou de manhã, ele está se espreguiçando. Não vejo problema. É que está um verdade. mito aí, alonga antes da atividade. Ainda eu sou com aquele conceito. Eu prefiro fazer um destensionamento, não um treinamento de flexibilidade. Então você pode Entendi. associar um trabalho de mobilidade, de alongamento dinâmico, tá? Em vez de você fazer alongamento estático nas posições paradas, então, assim, o professor e tanto o aluno faz uma simulação, faz movimentos articulares, trabalhando amplitude, movimentos assim que vão preparar a articulação para que ela não fique no mesmo sentido. O que eu quis dizer com a parte da uso predominante? Você faz Fale mais sobre isso, fale mais sobre isso. você sempre faz Interessante. um movimento no mesmo sentido.
Então, Sim, tem o padrão postural. O padrão postural, quando eu falo, toda pessoa tem um padrão ou anterior ou posterior. Isso é o padrão postural. E daí, certo. isso vem a característica anatômica. Algumas pessoas têm uma retificação lombar mais projetada. Essas pessoas que têm a retificação na coluna, na região da lombar, tendem a ter a diminuição maior do espaço entre as vértebras. Então, você vai ficar mais Sim. curvadinho. É aquele Uhum. famoso sem bunda, Sim, tá? sim. Que o glúteo está inativado muitas vezes e você vai sentar ainda e vai sentar no padrão que você já tem, que é fator Uhum. genético seu, característica sua. O que, que você tem que favorecer? Você tem que criar lordose fisiológica para quem tem a retificação lombar. Para quem tem. Então você vai ter que ver, você como aluno, você como professor da área, você vai ver qual que é o padrão de postura desse cliente. Retificação ou hiperlordose. Ele tem um bumbum mais aumentado ali, essa curvatura. Se essa pessoa, a gente tem que, nem sempre é uma regra para todos, mas quem tem retificação tem que favorecer a lordose fisiológica, porque quem tem retificação vai usar alguns grupos de uma forma mais predominante, tá? Sim. Mas por isso que eu falo, se tem É uma como, é pessoa como, é como se uma parte da musculatura eu não ativasse como deveria e usasse muito, muito, sobrecarregasse uma outra parte. Entendi, naturalmente, naturalmente entendi, quem anda de bike naturalmente tende a encurtar alguns grupos musculares especificamente, tá? Porque a gente entendi. tem, porque vocês não usam a presilha para puxar também, né? Aquela garrinha, não usa, né? Só quando vai. Usamos, mas é mito dizer que a gente usa o tempo inteiro. Só quando a gente vai subir em pé, o normal é que a gente não puxe realmente. Mas é uma diferença, bem diferente de uma pegada de aula de spinning, né? Que você puxa e Bem empurra, você fala, diferente. Não, bem diferente. então você Bem tem diferente. o ato ali de empurrar a solicitação de glúteo, Aham, principalmente, e a solicitação do glúteo que fica em movimento repetitivo constante, querendo ou sim. não. E em pé você precisa manter o glúteo para você não cair para frente. É contração Aham, estática. São duas diferenças. Grupos musculares estáticos sustentam sua postura e músculos dinâmicos que faz o movimento. Então você fica, o que, que você tem que fazer para aliviar a pressão da coluna? Se tem esse uso predominante desses músculos, você tem que quebrar esse ciclo. O que, que você tem que alongar mais especificamente? Alguns grupos musculares que são mais solicitados. Daí, pensando no flexor de quadril, o ilho-psoas, que é um músculo que sempre está em posição de encurtamento, e é o ato de andar. Você trabalha com o flexor de quadril para você andar. Para você sim. puxar a perna Entendi. para frente, você usa o flexor de quadril. E aí, para você pedalar, você sempre levanta a perna, então o músculo sempre. E o psoas está inserido na L4 e L5. Ele sai e ramifica lá no fêmur, fazendo a flexão do quadril. Então, o que acontece? O flexor de quadril encurtado, ele puxa a lombar e ele retifica mais a lombar ainda. Ou ele Entendi. pode puxar, ele pode fazer que assim, tem um movimento de retroversão, que é o encaixe do quadril. Tá? O encaixe do quadril é quando você senta em cima do sacro, o ossinho do Uhum, sacro. E sim. aí, daí vai pressionar algumas raízes nervosas ali ainda. A gente tem essa E dói ramificação mesmo. Dói de mesmo. glúteo médio. E aí, envolvendo ali, tem uma síndrome famosa aí, que é a síndrome piriforme, que é comum em ciclistas, que daí fica confuso, por isso você talvez chegou no meu vídeo, né? Fica confuso Foi, exatamente. se aí pode prender o Se é o sacro, ciático ou se não é o ciático, fica porque aquela daí confusão. ele pressiona e dá sintoma até, se for até na metade do joelho, geralmente a gente tem que dar tem alguns testes específicos para saber se é piriforme, Ó, eu vi seu vídeo, fiz o que você mandou lá e ó, eu queria agradecer, viu? Salvou minha vida. Eu tava numa crise aqui danada e é muito legal aquele exercíciozinho da gente sentar, cruzar a perna e botar o rolinho embaixo. E fantástico, fantástico. Quase morro de dor para fazer aquilo ali, mas soltou por que, tudo. por que dói? Porque o músculo está hiperestimulado. E aí você Uhum, tem a ativação do ponto gatilho. E aí você entra em uhum. contração e aí ele pressiona a raiz nervosa. E daí começa a dar os sintomas, bloqueia ou para cima, porque daí a pessoa vai achar, será que essa dor vem
da lombar ou vem de baixo para cima? Geralmente, a dor geralmente ela é irradiada, ela desce. Mas nesse caso do piriforme, quando ele prende, ele inclina o sacro e aí ele pode refletir lá na lombar. Daí você fica com Sim, peso na lombar e daí tem a junção do ilíaco, no ossinho, na junção de um dos lados começa a doer aquela região especificamente, ó, do lado direito ou do lado esquerdo, mas é pela rotação pélvica. E aí entra naquela questão de predominância de um dos lados. Se você tem essa rotação do quadril mais do lado direito, que é o lado predominante, você pode ter certeza, se você testar, o flexor do quadril do lado direito vai estar mais encurtado, vai estar mais rígido, porque é o lado mais forte. sim. E aí, querendo ou não, você está cansadão lá, onde que você vai Você fazer mais força? vai ficar torto. Você vai fazer também, você vai ficar torto e vai fazer Vai mais ficar força torto. no lado mais forte. E aí isso Sim, vai dando desequilíbrio pélvico. Essa rotação entendi. pélvica, você chega, você esfriou o corpo, você não vai estar com dor, você vai estar com dor no dia seguinte, geralmente. Aham, Você entendi. acorda ruim, daí você fala, é culpa do colchão. Não, é do volume de atividade, e porque o corpo esfriou, e daí ele bloqueia naquele padrão que você usou demais durante o dia. Entendi. Então, encurtou. Então, assim, a preocupação para quem anda de bike tem que alongar muito o flexor de quadril, pessoas. Tá? Então, é uma recomendação que eu já vou dar agora. Façam isso, aprendam a alongar o flexor do quadril. Vocês alongando isso, vai ajudar muito. Junto com o flexor de quadril, quem puxa para frente? E daí a gente tem a hipercifose. E o abdômen, geralmente, ele está fraco e está encurtado ainda. Sim. Pode, a gente, Normal ciclista que não faz outra atividade, abdômen flácido mesmo. e aí você vê esse povo faz longo, eu tenho cliente que corre e é barrigudo, tipo, mas cadê Sim, a estabilidade dele do abdômen? Daí dói joelho, dói sim. coluna. Mesma coisa na bike. E aí, na bike, tem essa desvantagem de que você está com aproximação da fibra do reto abdominal e vai criando flacidez, vai instabilidade. Então, você tem que alongar, porque você tem que quebrar o padrão. Geralmente, a gente tem aquele hábito de descer com as mãos e colocar as mãos lá no chão. Ah, eu vou alongar. Esse é a cagada. Esse é a cagada. Por quê? Você vai ficar descendo, sendo que você ficou curvado e você vai favorecer o mesmo movimento, você vai alongar a posterior da coxa. Entendi. Você Eu tem que achava que era alongar. bom fazer isso aí. Então, é bom, Entendi. alivia a tensão, mas se você não soltar os grupos musculares opostos, você Eu está sempre em entendi. desequilíbrio. Fantástico, fantástico, entendi. Muito Esse- legal. então, assim, solta o flexor de quadril e faz a hiperextensão da coluna. Daí você vai Aham, pôr a mão lá no glúteo e fazer a extensão. Então, assim, em vez de ficar só descendo, você pode descer, não tem problema. Não vejo problema de descer e alongar para frente entendi. também. Só que você tem que compensar esse movimento. Qual que é o movimento mais frequente? É pedalar ou ficar em pé. Quem trabalha mais? Isso vai depender do padrão postural. Não serve para todo mundo, mas se aplica em 90% dos casos, que funciona muito bem. Essa dica, quando eu peguei assim, eu aprendi na prática clínica, você vai na fisioterapia, eles te dão uma faixinha para alongar a posterior da coxa. Isso é super É, comum. E aí, geralmente, a posterior está fraca e você fica alongando um músculo que já está fraco. Não tem sentido nenhum você ficar alongando ali. Talvez se alongar, manter a mobilidade do tornozelo, tá, é muito mais importante do que alongar a posterior. Tá? Então, a gente tem que ver. Depende do padrão postural. Mas a dica que eu dou para em si da profissão aí, do ciclo vicioso das dores na coluna, alonga flexor de quadril, voltando, alonga o abdômen também. Pode alongar abdômen. a posterior? Pode, mas evita de fazer a flexão de tronco com a curvatura da cifose torácica. Você tem que descer com uma projeção. Então, se você faz isso aqui, você vai Entendi. alongar e vai arredondar mais. Você ficou o dia inteiro assim na bike, ou você andou, você já está assim. Daí você vai lá e alonga o grupo que você já ficou o dia inteiro. Não tem sentido. Daí na hora que você esfria, você entrou com. Fantástico. Eu nunca tinha pensado nisso. Fantástico, fantástico, É, fantástico. você mantém o desequilíbrio pélvico. Então, e daí depois você precisa soltar aquilo que estava muito rígido e ao mesmo tempo depois ativar esses músculos. Se você não tiver o aspecto ali de ativação,
fazer uma estabilização do abdômen, fazer umas pranchas, bem básicas. Não precisa fazer abdominal, não, porque abdominal vai fazer flexão de tronco também. Aposta nas pranchas, prancha lateral, extensão da coluna. Faz bastante exercício de extensão da coluna, porque seu movimento já é para frente. Então você pode fazer bem. Ao contrário. Faz Entendi. ao contrário. Estimula o padrão, porque daí você previne aquele ciclo vicioso. E daí é importante alongar bastante panturrilha. A panturrilha vale a pena muito alongar, deixar essa panturrilha, o tornozelo tem que sempre manter móvel. Soltar, muitas vezes, a fáscia do pé, o arco do pé, ele tende a ficar rígido. Você fica muito tempo em pé. E aí é importante apostar na soltura da fáscia do arco do pé, que ajuda bastante. Você soltando a fáscia plantar, você ajuda a melhorar todo, porque isso aí a gente pode fazer com a bolinha de tênis, pisa na bolinha de tênis. Mobilizar o dedo do pé. No meu programa eu ensino tudo isso, entendeu? Eu criei mobilidade, estabilidade, fortalecimento, e aí eu uso a técnica do RPG para você fazer a reeducação da postura em casa. Então, o MTP no princípio, musculação terapêutica e preventiva. E daí eu entro com a alívio da dor, eu ensino técnicas para aliviar a sua dor, a tensão, porque esse ciclo vicioso vai causando desequilíbrio e causa dor. Sim. E muitas vezes é na coluna. Mas se você melhorar, quem tem dor na coluna, geralmente tem desequilíbrio ou no ombro ou no joelho. Uma coisa vai estar relacionada à outra, porque tem a rotação pélvica e tem outra questão ainda, pessoas que vão pedalar e ficam com dor no pescoço. Porque está segurando, está tenso, e aí fica a vibração. Eu já peguei cliente com tendinite, isso é pouco comum, tá? Tendinite no cotovelo, de fazer trilha, de vibração. Você fala assim, o cara esticava muito o cotovelo, e aí ficava vibrando e inflamou o cotovelo dele. Então, assim, fator de risco. Movimento repetitivo, vibração é um fator agravante, porque fica contraindo o músculo fica mais tenso. E aí, descendo um pouquinho mais, que eu acho que é um fator que as pessoas precisam cuidar, que é o fator de ansiedade, de estresse, porque se você tem o tônus, você está afobado, não dormiu direito, você tem uma noite ruim de sono, porque você está com dor, você chegou exausto lá, porque são longos períodos de atividade durante o dia, você ficou horas ali trabalhando, e você tem um cansaço físico, porque a profissão em si, do professor de educação física, ele tem o cansaço muito físico, ele demanda da energia. Mas e o cansaço mental? Geralmente fica um pouco atrapalhada essa balança entre o cansaço mental e físico. Pode crer, fica mesmo, pode crer. Então a gente precisa controlar, vamos ver essa questão de como que está o nível de estresse e ansiedade. Porque daí você não tem um tempo para se recuperar, você começa a produzir cortisol, e aí tem alguns marcadores inflamatórios que ainda a alimentação acaba atrapalhando em alguns aspectos, porque geralmente você fica muito tempo ali na mesma posição e não se alimenta corretamente. E aí desregula tudo. Então, assim, tem que ter o cuidado com hidratação, nesse aspecto do tempo que vocês ficam ali muito tempo, porque às vezes tem câimbras, muito falta de eletrólitos, algumas substâncias, potássio, coisa ali sim, eu estou tomando meu tererê, eu gosto de tomar tererê. E aí... Doutor Guilherme, quando puder, eu queria ler algumas perguntas que o pessoal já fez aqui, viu? Não, beleza. Mas continue. Eu já estou fechando aqui quais são as causas e as indicações. E aí, deixa eu ver onde eu parei, da questão da mente, do estresse ali voltado para os problemas em geral, contas, demanda de aluno, o financiamento que faz para comprar equipamento. Então, a assim, média que tem ciclista que é louco por média, não, porque minha média caiu, a média que faz na bicicleta, pelo amor de Deus, esquece isso. Vira o distúrbio psicológico. Esses caras que começam a fazer professor sempre em cima de meta, eu vejo assim, que vira merda. E assim, vira distúrbio
tanto na musculação, as pessoas ficam se olhando no espelho, ou vigorexia, fica, nunca tá bom, ou tá pequeno e sempre quer tá maior. Na bike também, sempre meta, distância. E isso tem que pôr o pé no freio de alguns alunos. E o professor, às Verdade. vezes, ele quer mostrar número. Ele quer mostrar Isso. número que ele pedala, que ele é o bonzão, que ele é o fodão. Isso. E que ele, sei lá, assim, eu vejo que muitas coisas não são benéficas para nós, que você faz uma coisa almejando um número e quer mostrar para postar na rede social que você fez algo ali para surpreender alguém. Nossa, você pedalou 200 quilômetros, você correu, e daí, meu? Tipo, você começa a criar uma competição com você mesmo. Daí vira distúrbio. Você começa a entrar no extremo ali, e aí tem bloqueio epidérmico, que é uma outra pegada mais assim, que ninguém está ligando muito para isso, mas está muito na moda agora. Eu vim estudando isso há um bom tempo. Eu fiz um curso com francês chamado PNS, que é a programação neurosensorial, que os conflitos eles surgem pelo distúrbio da pele. E a Olha pele, só. a pele, se você tiver com um bloqueio ali na primeira camada da pele, vai bloquear músculo e vai bloquear nervo. E vai dar distúrbio Nossa. visceral. Então, assim, Nossa. tem uma. Você não viu assim, gastrite nervosa. Por que tá Sim, gastrite? sim. Por exemplo, eu estou dando um exemplo bem simples de entender. E aí você não tem a qualidade do sono, tá? Você vivenciou conflito. Vamos falar assim, você Uhum. tá angustiado. A Pronto. angústia te leva a um aumento de contração da primeira camada epidérmica, que te leva a ter disfunção em outros órgãos, até na produção de hormônios. E aí daí você acha que é culpa só da falta de alongamento. E não, Entendi. alongamento é uma medida para amenizar. Se você não vir na hierarquia das disfunções, pensar lá no primeiro, eu sempre gosto de falar que a mente é o que controla o restante do corpo. Se a gente não tiver o equilíbrio mental bom, vai dar disfunção articular, ou visceral, ou cardíaca, ou Tá câncer, tudo interligado, né? Tá ou tudo diabetes, interligado. ou pressão alta. Então, assim, a gente tem uma abrangência muito grande, mas é um assunto bem amplo. Mas eu quis citar porque são fatores que causam lesões. Então, se vocês querem prevenir, cuidem do aspecto do fator emocional, porque eu acho que ele é o primeiro lá em cima, tá? Aham. Depois vem a ordem de alimentação, hidratação, para evitar acúmulo de substâncias que acumulam ali durante o dia. Então, a hidratação, principalmente água para você suprir aquela sobrecarga que seu corpo acumulou e muitas vezes você não consegue se alimentar de forma correta durante o seu trabalho, que é difícil. Eu acho que é difícil para todo mundo. Eu já cheguei a É, comer verdade. marmita dentro do carro, eu já tive uma vida muito louca. Hoje, assim, minha vida mudou um pouco. Então, assim, tem que ter esses cuidados aí que englobam tudo. Porque a somatória de fatores vai determinar se você vai ter problema ou não. Então, se a gente cuidar disso, dessas causas, a gente tem que analisar o corpo como um conjunto, de forma integrada. Tá? Alongando lá os músculos específicos que eu falei, o flexor de Sim. quadril, e ainda eu esqueci de um deles, que é o glúteo. Alongar O o glúteo, sim. glúteo. Tá? Eu vou pesquisar como é que faz. Eu não sei como é que alonga o glúteo, não. Tem no meu canal. É, vou olhar lá. Tem Olha, no tem meu muita coisa canal. legal no seu canal. Muita coisa legal. Recomendo, viu, gente? Dá uma olhadinha no canal dele, tem muita coisa legal mesmo. Eu tô, deixa eu ver, Daniel, manda um abraço para mim. Tá, eu tava falando com você, mas eu tô vendo as perguntas, mas depois você anotou aí, eu não me preocupei com pergunta, tá? Não, Mas, fica tranquilo, a gente volta aqui. Já tem uma pergunta de Meire, tem uma de Babi, tem algumas abaixo que eu não li ainda. tá, eu falei dos músculos, deixa eu ver se tem, ó, eu falei de tudo que eu gostaria, qualidade do sono, o que fazer antes, do flexor, depois, e assim, eu acho que depois, para fechar mesmo, depois é importante, quem que faz uma soltura, meu, quem que depois de uma atividade física faz um alongamento ali para soltar? Porque ninguém, você está cansado, É,
Se você Você fizer, só quer se deitar ou se sentar em algum lugar. meu, e daí o corpo esfria. Se você fizer 5 minutos do alongamento desses grupos que eu falei, panturrilha, flexor de quadril juntando com o quadríceps, porque o flexor de quadril ele já é biarticular, ele sai do quadril e se insere lá na tuberosidade da tíbia. Então você alonga ali, só puxa a perna para trás, alonga o flexor de quadril, solta esse músculo e solta o glúteo, não precisa fazer mais nada, você gastou 5 minutos. Então você vai evitar dor lombar, você vai amenizar Sensacional. vários problemas. Vou colocar em prática imediatamente e lhe falo o resultado. Eu acho que vai ser muito bom. Então beleza, pode mandar as perguntas agora. Mary fez uma pergunta quando você estava falando sobre puxar o pedal. Ela quer saber se é recomendável pedalar puxando o pedal. Eu já sei que a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro, mas quando a gente está consciente para isso, a gente pode fazer. Então é bom ou é ruim? Ó, eu tenho a resposta como prática, não é dado científico. Eu não vejo problema nenhum de ser certo ou errado. Porque, Aham. assim, o ato gesto esportivo, eu fiz um curso com uma francesa da Federação de Atletismo da França. E ela atendia os atletas que corriam e que faziam ciclismo. E lá, assim, alto rendimento. Sim. E não foi falado nada especificamente do fato, eu desconheço, eu não vou falar que não pode, eu não vejo porque você vai ter assim a solicitação de forma equilibrada. Eu vejo um certo sentido até benéfico, porque você está empurrando, você solicita de alguns grupos. Na hora que você puxa, você dá essa distribuição. Eu, Sim. particularmente, eu não vejo problema em realizar esse movimento. Não vejo É, é, problema. é mais uma coisa que o senso comum leva as pessoas a entender errado. Existem estudos que mostram que o cérebro da gente não está preparado para que a gente, no automático, puxe o tempo inteiro. Que quando a gente acabar se despreocupando disso e pensando em outra coisa, naturalmente a gente vai passar só a empurrar. Aí Ah, algumas pessoas confundem isso e dizem, porque os médicos disseram que não é para puxar. Não existe isso, gente. Não existe isso. Na verdade, é humanamente impossível 100% do tempo que você está pedalando, você lembrar de você estar consciente para a necessidade de puxar. Mas você vai puxar, eu puxo muito. Quando a gente está pedalando em pé, subindo a ladeira, quando a gente está fazendo um pouco mais de força, a mas gente faz isso sim. eu acho ótimo para quebrar o ciclo, não fazer o tempo Sim, todo. eu entendi. Eu entendi, Mas é entendi. igual você andar de costa. Ninguém vai andar de costa. Não é fisiológico nosso, mas se você puder, Isso. às vezes, fazer um elíptico, por exemplo, você fazer uma ré, vamos dizer, você. Então, essa distribuição eu acho que é legal para quebrar o ciclo, mas não que você vai fazer sempre. Eu acho que é legal para Uhum. dar uma estimulada. Fantástico, é isso mesmo. A Tá? outra pergunta que veio logo depois foi a de Babi. Ela fala o seguinte: ela quer saber da síndrome da banda iliotibial. O que fazer para evitar reincidência? Ela já teve e ela quer saber o que é que ela pode fazer para evitar reincidência. Ó, a gente tem que pensar assim, na causa, que é o volume, às vezes tem a tendência do joelho valgo. Tá? O fato da bike, boa parte das pessoas que, vamos dizer, 80% tem a pronação do pé. O favorecimento do joelho para dentro. O joelho valgo tende. E aí você tem um estiramento da inserção do trato iliotibial. Essa inserção ela sempre está em constante estiramento, porque tem um aspecto estrutural, depende do esporte, tá? Você fica sempre fazendo o mesmo movimento. Para não voltar a aprender, você precisa tentar melhorar a mecânica um pouquinho do Uhum. joelho. O joelho, se for na bike, por exemplo, corredores, é muito comum corredores terem sem valgo, tá? Entendi. Ok. Mas a predominância. Daí vamos pensar no grupo lá para cima que a gente precisa ativar para não solicitar demais esse músculo. Então a gente precisa sempre fazer uma manutenção para que não volte a prender, porque o trato iliotibial ele é revestido por muita fáscia, tá? Esse trato iliotibial tem muito colágeno, ele adere à pele. E essa Entendi. aderência, a função da fáscia é promover deslizamento sobre o músculo. Se prende de novo, para não voltar a prender, você tem que fazer liberação miofascial
sempre que você faz após uma atividade física, porque você tem aquele ciclo e aquela tendência de prender a face. Tá? Então, faça a liberação do trato tibial. Tem um rolinho para você fazer isso. Tem no meu canal também eu ensinando. A gente tem um rolinho desse aqui. É importante soltar. Solta lá o piriforme, que é um músculo que favorece prender. Só que o que é importante é ativar o glúteo médio. Fazer um fortalecimento com mini band, tá? Porque daí você está muito tempo pedalando. E aí, um déficit do glúteo médio. Como é que tá o glúteo, Babi? Vamos ver. Tá ativando o glúteo. Mulherada, geralmente, tem um cuidado mais direcionado, mas tem que ver qual que é a ativação que tá esse músculo, se ele está estabilizado bem. Certo? O rolinho, isso mesmo, fazer com o rolinho. Eu acho que eu respondi, né? Mas Respondeu. Ela perguntou mais uma coisa, que se pedalar em pé seria uma coisa ruim para quem já teve essa síndrome. pedalar em pé, É. a alternância postural, a intercalar, não vejo que você faça o seguinte, alterne. Se você pudesse pedalar o inverso para quebrar o ciclo, seria legal, mas não tem como, a não ser que fosse uma bicicleta ergométrica. Então, não vejo problema de você pedalar em pé, que não vai favorecer. O que vai evitar que você não tenha é fazer uma boa preparação, reforço do glúteo. Isso é importante, mas solte sempre o trato tibial com liberação miofascial. Esse é um músculo que geralmente tende a prender mesmo. Mas não vejo problema de pedalar em pé. Não vejo problema. Vamos lá, hein, Babi, pedalar em pé, que ela disse que ela não podia pedalar em pé por causa disso. Agora já está liberada aí. Vamos lá, vamos tentar, né? Vamos testar. Que o povo fica falando, fica colocando um dilema, não pode. Por que não pode? Qual que é a justificativa? Por que falaram que não pode? Tenta me explicar e me convencer. Só isso. Alongar. Tá, pode perguntar outra coisa aí, ô. Davi está falando aqui sobre a condropatia, condromalácia do joelho, deve se alongar bastante, né? Ele quer saber sobre o alongamento aí para quem tem a condromalácia. A condromalácia tem que dar uma focada mais no foco do alongamento do isquiotibial, porque a patela ela tende a subir e o fato de você pedalar, a gente tem que pensar assim, se é no fato que eu acho que o fato da bike ser um esporte menos lesivo do que qualquer um outro. Eu não sei qual que... Você tem de incidência aí, Daniel? Qual que é? É muito comum ter lesões no... Eu não vejo... Só é comum para aquela pessoa que pedala com postura errada ou pedala muito pesado o tempo inteiro. A pessoa que pedala corretamente, ela não vai ter lesão com facilidade, não. É muito raro, inclusive. Então, eu não... Na condromalácia... a questão é soltar o isquiotibial ali e manter os músculos ao redor, principalmente interno e externo, bem estabilizado para proteger na frente. Daí tem que fortalecer esses grupos ao redor. Se você não fortalecer, a condromalácia ela vai acentuando esse desgaste e vai dando atrito. Então a patela ela vai puxando para frente, para cima. E aí vai dando atrito e vai desgastando. Então, solta bastante a posterior e a panturrilha também é muito importante manter uma boa mobilidade. Eu já tive alguns alunos que chegaram com recomendação médica. Eles tinham a condromalácia e, além da musculação, o médico tinha recomendado a bicicleta sem exagero, sem excesso, para manter o joelho fortalecido. E os alunos disseram que é uma maravilha. Para quem tem essa condromalácia, os alunos disseram que é uma maravilha, que funciona bem. É comum, é mais comum em mulheres. E você, querendo ou não, você ganha força no pedal. Você ganhando força, vai protegendo o joelho. Mas se depende da fase que você está da condromalácia. Se você estiver com estágio agudo, e aí eu recomendo que, às vezes, diminua a intensidade, fortaleça primeiro, as pessoas pulam as etapas. Ela vai querer pedalar direto, vai querer correr direto. E ela não faz a preparação, ela não faz uma boa mobilidade, não faz o fortalecimento. Então ela acaba querendo ir direto ao principal ali. Ela pula o básico, o aquecimento, a parte de preparação, as fases pedagógicas. Ela não quer saber, ela quer ir direto
Pô, vamos ver, vamos subir na bike e pedalar. E esquece que tem que fazer um reforço, ensinar como subir, como pôr o pé no pedal, se seu pé está caindo para dentro. Tem que ver os detalhezinhos ali na questão. Então, fazer o bike fit deve ser fundamental, né? Bike fit é fazer o ajuste fino da bicicleta, né? Para que a pessoa fique direitinho. Eu não é muito da minha alçada, mas eu tenho clientes que pedalam, que já fizeram e que eu recomendo também. Eu nunca vi presencialmente, não é muito comum da minha área, mas eu vejo que quem faz e também recomendo porque eu já tive ótimas referências sobre a Bike Fit, o Aro. Eu estou até querendo a próxima aquisição minha, depois eu pedi uma giga de bike aí, eu que pretendo. Conte comigo. Eu tenho Conte uma comigo. Agora, doutor, desculpa lhe interromper, mas é que o Instagram ele derruba a gente quando dá 60 minutos. Tá faltando um minutinho para terminar. Fica à vontade, fazer suas considerações finais. Queria já agradecer, mandar um abraço para o Ulisses lá de Feira de Santana, que pediu para mandar um abraço para ele aqui nos comentários. Tá, Pronto. obrigado, Vinte, obrigado, Daniel, obrigado, pessoal aí que participou. Pode seguir lá o canal, o meu Instagram aí também está à disposição. Se tiver alguma dúvida em particular, pode mandar no meu direct, se eu puder responder, indicar algum vídeo especificamente, eu posso Muito obrigado, Daniel. Se tiver algum grupo, Daniel, eu envio no seu WhatsApp particular algumas dicas mais específicas, tá? Agradeço, foi bem legal o bate-papo, acho que bem relevante aí para o seu público e para a orientação. Muito. Muito, sensacional. Só posso agradecer, vou continuar lhe seguindo. As portas estão abertas se você precisar fazer uma outra live. Eu falei, o Instagram está derrubando a gente já em 20 segundos. Então, muito obrigado. E estamos à sua disposição. Quando você quiser comprar sua bicicleta, conte comigo, tá? Pode falar comigo aqui que eu lhe oriento. Beleza, valeu, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Muito obrigado, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, doutor Guilherme.